Bate leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente, porque a chuva não bate assim. Fui ver, era a consciência. Será que somos conscientes de tudo? Este é o tema em destaque no nosso A Conversar é que a gente se entende. Eu sou a Luísa Teixeira e quem está aqui do meu lado, quem está? Núbia Siqueira, e esse tema vai bater forte. Bate A gente mesmo. já vai avisar que nós vamos falar profundamente sobre a consciência e é preciso fazer uma paragem aí, você dá um tempinho com as suas distrações para ouvir o que nós trataremos aqui, porque muitas vezes, Luísa, nós fugimos de assuntos difíceis, nós fugimos de enxergar realidades que estão dentro de nós, porque a consciência mora cá dentro, ela está aqui, né? Então, ela vive conosco e nem sempre a gente se dá conta. E ela muitas vezes bate, como a senhora falou, não é? E como este poema de Fernando Pessoa fala, bate e parece que não está ninguém lá dentro. Sim. Ela não é despertada, a consciência, mas nós estamos aqui hoje bem conscientes do que é que vamos falar. Da nossa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Por isso nós até preparámos uma bica, não é? Porque aí em casa vocês também podem tirar a vossa bica, o vosso expresso, como não sei como é que costumam falar. Um cafezinho forte aí no Brasil, mas nem sempre as pessoas tomam café tão forte assim, né? Tem gente que gosta médio, fraco, e a senhora gosta muito doce. Eu gosto forte. Eu gosto do cheirinho do café, eu gosto. E é tão bom. E porquê este assunto? Porque, de facto, se nós avaliarmos bem, fazemos muitas vezes as coisas de maneira automática. Podemos até dizer, Dona Núbia, que a grande maioria das nossas tarefas nós fazemos-las de maneira no piloto automático. Como, por exemplo, coisas corriqueiras. O levantar-se pela manhã, o lavar os dentes. Ninguém pensa já com aquele tempo, não é? Com olhar para tudo, a perceber tudo. Ela faz as coisas de maneira automática. Mas o problema maior não é o fazer essas coisas, porque é bom, porque o nosso cérebro acaba por poupar energia, não é? Porque no fundo, quando nós pensamos muito naquilo que estamos a fazer, nós estamos a trabalhar ali os nossos neurónios e acabamos por gastar mais energia. Mas há certas coisas que merecem a nossa atenção, que não podem ficar por fazer automatizadas. Exatamente. E fazê-las de modo automático. E consciência não é apenas um pensamento, uma ideia, uma sensação. Consciência é um atributo divino. Foi Deus quem colocou essa dádiva em nós. É como se fosse um eu interior, observador de todas as nossas ações, comportamentos, sentimentos. É a consciência que vai pesar, avaliar, julgar, discernir, escolher, dirigir. É a consciência. Então, a consciência pode estar saudável ou doente. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia trata a consciência como algo que merece muito a atenção do ser humano, porque ela pode estar iluminada ou pode estar em trevas, ela pode estar apurada, sensível, como ela pode estar entorpecida, sem sensibilidade alguma. E, dependendo da condição que está a nossa consciência, nós tomaremos decisões certas ou erradas. Ou, como a Luísa bem colocou no início, nós estaremos alheios ao porquê que nós escolhemos determinadas pessoas para caminharmos juntos, por que nós tomamos certas decisões, por que nós temos certos hábitos. Às vezes nós não nos damos conta. E a nossa consciência se sensibiliza muito para olhar o exterior, olhar o outro. Você vê que é fácil perceber
quando alguém tem uma má postura, por exemplo, quando alguém está sentado de mau jeito, você olha assim e fala, nossa, aquela pessoa vai acabar com a coluna dela. Mas como é difícil você perceber que você tem a má postura, não é? Você está sentado de mau jeito, você está com o ombro assim, um levantado, o outro mais baixo, ou você está assim, ó. Eu me lembro, há muito tempo, vamos nos corrigir. Vou ficar bem posicionada. Eu me lembro, isso tem tempo já, que eu fui numa osteopata e ela me disse assim, um abraço para ela, que ela é daqui, Tereza, e ela disse assim, Dona Núbia, a senhora vai ficar com cifose desse jeito, tá? Com os ombros tão caídos que daqui a pouco vai ter uma bola nas costas. Eu, que isso? É isso mesmo. Não, claro que isso não é verdade. Depois eu fui me olhar no espelho e eu vi realmente que eu estava com os ombros fechados. Então, depois daquele despertar da consciência postural, eu pude trabalhar e vamos abrir aqui, vamos sorrir com os ombros. Mas se eu não tivesse a minha consciência despertada, talvez hoje, que isso já tem uns 5, 6 anos, talvez hoje eu já estaria com uma hérnia de discos, né, com uma dor crônica, intratável, incurável. E aí? Não é? Então, há níveis de consciência, Luísa. Hoje, com 50 e picos, nós podemos dizer, olha, há 10 anos, há 20 anos, eu não enxergava a vida como eu enxergo hoje. Eu não daria uma resposta como eu dei naquele tempo para aquela pessoa. Eu não me envolveria naquela confusão e deixaria para lá. Não é? Porque houve um aprofundar na consciência. Quando há isso, não é? Mas o problema é quando não existe esse aprofundar. E é curioso, às vezes acaba-se por pensar que com o tempo nós ganhamos mais consciência, não é? Mas nem sempre é assim, porque a consciência não é algo, como é que eu posso explicar, estático. Ela precisa de ser trabalhada. Ela precisa de todos os dias ser olhada, se de facto eu estou a ouvi-la ou não. Porque muitas vezes nós temos certas atitudes e reagimos de certa forma que nós não temos a consciência alertada para tal. E não percebemos que não era a postura exata, não era aquela forma certa de reagir, e reagimos, e pronto, já está, e descobri que reagi mal, mas não é o fim, não é o fim. O que é que eu tenho que fazer com isso? O problema é quando as pessoas não dão ouvidos à consciência, não querem ouvir. Não querem ouvir a consciência porque pretendem continuar a fazer as coisas à sua maneira. É como vocês já devem ter visto isso. Numa família onde o pai é alcoólico, o pai teve vários problemas com o vício, álcool, e aqueles filhos cresceram num ambiente disfuncional, um ambiente tóxico, e aquelas crianças vão tendo o pior dos exemplos e elas falam assim, de repente, principalmente os meninos, falam assim, eu nunca vou chegar perto do álcool, eu nunca vou beber. E depois, quando se tornam adultos, eles passam a reproduzir exatamente o mesmo modelo do pai. Por quê? Aquela pessoa que de repente se envolve num relacionamento amoroso muito ruim e quando há uma separação, ela se desvencilha, ela fala, nunca mais eu quero um relacionamento como esse. Passa algum tempo e está ela de novo repetindo o mesmo padrão. Por quê? Porque não houve realmente uma consciência. Ela talvez teve algum vislumbre que aquilo é ruim, que aquilo não vai ter um final feliz, mas ela não teve realmente a verdade dessa consciência ali latente, pulsando dentro de si. Né? E aí a gente tem que pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito simples, como eu falei da postura, nós temos o mergulho. Quando você vai mergulhar no mar, por exemplo, você desce 1 metro, você vê determinado tipo de vida
naquelas águas. Mas se você desce 5 metros, a sua vista vai ser diferente. Se você desce 50 metros, você vai ter outros cenários. Você vai ver outros peixes, outras plantas, né? Os corais. E assim é a vida. Quanto mais nós olhamos para dentro, não é um olhar para fora, porque tudo à nossa volta nos convida a olhar para os outros, a olhar para fora e apontar o dedo para as pessoas, para os erros das pessoas. Mas quanto mais você mergulha no seu mundo interior, quanto mais você conhece a Deus, nós falamos muito sobre o autoconhecimento, mas não o autoconhecimento com o não, é o autoconhecimento que vem de Deus, que vem do alto, que vem com a ajuda do Espírito Santo, para você revisitar até mesmo o seu passado. Eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldades, mas assim, de voltar, talvez você precisa voltar à infância e buscar entender algo que aconteceu ali, buscar uma cura, uma libertação, para não repetir, para não viver a dor de uma rejeição que aconteceu lá atrás. Né? E é aí que ela tem que ter a consciência. Eu vou ver o que aconteceu, vou perceber o porquê das minhas reações, se tem a ver com alguma situação que eu vivi, que eu passei, mas não ficar presa a isso. Então é aí que ela tem que entender que a sua consciência não pode levá-la a viver os mesmos traumas, mas sim a revisitar aquilo que ela passou para não voltar a repetir. E lá está, a consciência é isso. É a pessoa estar é a pessoa ter clareza de quem ela está a ser, a clareza do que ela está a fazer, a clareza do que ela sente, do que ela pensa, porque se ela não tiver essa, Dona Núbia, a consciência, eu penso assim, ainda ontem a senhora falava da consciência e eu pensava, para mim, eu disse, Luísa, tu precisas ter consciência. E essa consciência não vem de ti própria. Essa consciência vem de Deus. É Ele que te dá a capacidade de ver quem tu és. Porque a consciência alinhada a Deus é completamente diferente da nossa própria consciência, Dona Núbia. Porque às vezes a senhora olha para uma situação com os olhos da senhora. Com os olhos da ferida que você carrega há tanto tempo, né? Os óculos daquela rejeição, daquele abandono, daquela traição. Eu me lembro muito bem, Luísa, da minha mãe. Eu cito muito esse exemplo. A minha mãe é uma pessoa muito querida, muito batalhadora, e ela fez das tripas ao coração. Não sei se vocês entendem as tripas ao coração, sim. Para nos criar, para dar o melhor, para dar educação, para dar roupa e tudo da melhor forma, mas minha mãe passava por um estresse muito grande, porque meu pai é alcoólico, então muitas vezes ele chegava agitado, nervoso, e ele fazia muitas grosserias, e para não desequilibrar mais ainda aquele ambiente, minha mãe engolia muita coisa, né? Ela se enchia com aquilo sem poder dar uma resposta. E quando tinha uma oportunidade, às vezes nós fazíamos qualquer coisa pequena, que ela ficava desagradada com aquilo, ela tinha uma explosão, mas aquela explosão, claro, a gente na altura não entendia, nem ela era consciente daquilo. Quantas vezes a minha mãe explodiu, mas é por causa de alguma coisa que tinha acontecido no casamento com meu pai, não era por causa da gente, né? Então hoje, com essa distância de tempo, com esse amadurecimento, com essa consciência, nós podemos ver isso. E quantas pessoas não veem? Aquela grosseria, talvez você de repente chegou do trabalho, você teve um dia difícil, aguentou humilhações do patrão, você passou pelo autocarro lotado, metro, aquela coisa toda. Mas você chegou em casa, e em casa é um outro ambiente, você tem ali os seus filhos,
você tem as pessoas que você ama, você tem dentro de si tem o desejo de cuidar da casa, de descansar. E o seu filho talvez chega perto de si com um desenho, com uma brincadeira, e você explode. Vai para lá, não quero ver, por que você está fazendo isso? Depois que você se dá conta que você foi tão grosseira, que não precisava daquilo, você machucou aquela criança, você vai talvez traumatizá-la por causa daquele comportamento, e que não, o problema não era ela. Quer dizer, foi lá atrás, por falta da consciência, né? E sabe, e há pessoas que agem assim, infelizmente, e o que é que acabam por dizer? Eu estou de consciência limpa. Disse, já está dito. E isto tinha que sair cá para fora, eu tinha que falar, eu tinha que dizer, eu tinha que desabafar, e depois diz, eu estou de consciência limpa, mas limpa a Não, consciência? eu penso que o colocar para fora não pode ser um vômito em cima dos outros. Exatamente. Para me sentir bem, me aliviar, eu não posso jogar toda a sujeira que há em mim em cima da Luísa. O único que suporta os nossos desabafos e toda a nossa sujeira, sabe? É Deus. É como você pegar uma pessoa que está engasgada. Não sei se você já viu. Alguém se engasga. Não é qualquer pessoa que vai conseguir ir lá e fazer a manobra para desengasgar e salvar aquela vida. Não é assim? Não é mesmo. Dependendo de quem vai acabar por matar aquela pessoa. Não é? Então, se você está engasgada com uma situação difícil, que te machuca, que está ali incômoda, um sentimento difícil, ruim, você não pode ficar durante toda a sua vida despejando isso nos seus familiares, nos seus colegas de trabalho, nas pessoas que convivem consigo na igreja. Você precisa despejar isso, mas despejar em Deus, no altar dele. Ele é o autor da consciência e aquele que purifica, que lava a nossa consciência, que limpa, que nos corrige. Você sabia que a consciência é esse lugar onde Deus fala, onde ele confronta, onde ele transforma? E só ele é que tem a consciência de tudo. Não é? E ele colocou a consciência em nós para que primeiro nós pudéssemos nos relacionar com ele, porque quando ele fala a nossa consciência, nós corrigimos o nosso coração. Consciência não é coração, consciência não é alma, são coisas distintas. Então, quando ele fala a nossa consciência, quando ele fala conosco, imediatamente nós pensamos, esse sentimento é errado, não posso sentir isso, vou corrigir isso, vou me libertar desse sentimento, vou trazer isso cá para fora e vou me limpar disso. Sim, não é? E isso é maravilhoso quando nós levamos a Deus, porque quando nós levamos a Deus tudo o que está engasgado dentro de nós, a dor, a aflição, enfim, todos os pensamentos negativos, o falar com Ele, o ser franca, sincera, ter uma conversa mesmo verdadeira com Ele, o que é que acaba por acontecer? Há um lavar da nossa consciência. Ele trata a nossa consciência e nós conseguimos voltar a ter essa consciência que de facto desperta, que ensina, que mostra o caminho que nós devemos seguir, porque a consciência é isso. A consciência faz-nos ver, não é? É esse sensor que desperta quando algo está errado, não é? Quando algo está errado, a consciência está ali a latejar. Mas se nós não tivermos essa ligação com Deus, nós podemos acabar por ficar com a consciência, como a própria palavra fala. Cauterizada, uma má consciência que faz com que a pessoa naufrague em todas as áreas na vida, principalmente na vida espiritual. Às vezes você luta tanto para ter um casamento, luta tanto para ter uma amizade, e por causa desses problemas não resolvidos no interior, se coloca tudo a perder. Muitas pessoas foram ao altar, fizeram votos, conseguiram casamento, se casaram, mas hoje estão aos trancos e barrancos. Por quê? Porque as duas partes não conseguem se entender. E o mundo hoje, a gente pode falar assim, que está dividido em dois grupos. Aquele grupo que quer se casar, que quer construir a vida amorosa, e aqueles que querem se livrar.
quero me livrar dessa pessoa, Sim. não quero. Mas é aquilo. Até os que estão juntos, dentro do relacionamento, que falam assim, a vida está muito ruim com essa pessoa, mas tira aquela pessoa, a vida também vai ficar muito ruim, porque o problema não é aquela pessoa, o problema eu acho que eu posso falar assim, quem mora dentro dela, que são esses sentimentos, esses pensamentos, essas intenções, né? Essa turbina que provoca esses comportamentos ruins, porque as pessoas podem mudar à sua volta. Se você não mudar, tudo vai se repetir. Tudo. E às vezes ela ouve alguém dizer, olha, tu estás a agir assim, não deverias agir dessa maneira. E ela não consegue perceber que isso é o pior. Eu vejo que isso é um dos mais graves problemas do ser humano. O nosso maior problema é nós não conseguirmos ver quem na realidade nós estamos a ser. E é uma descoberta diária. Não é uma coisa que eu diga assim, eu tenho consciência agora e vou ter sempre para sempre. Não mesmo. Porque a vida tem essa construção, né, que vai sempre prosseguindo e crescendo, como você disse, não é algo estático. Então, à medida que nós vamos crescendo como pessoa, crescendo a imagem e semelhança do nosso Deus, crescendo no entendimento, crescendo na sua graça, Paulo fala tanto do crescimento na graça de Deus, você vai se vendo, você vai se entendendo, você vai percebendo as suas reações e você vai poder corrigir aquilo que está mal. Nós estamos num tempo, Luísa, que as pessoas estão se colocando muito no papel de vítima, né? Tudo que acontece de ruim com elas, tipo assim, foi minha mãe que não me deu carinho, foi minha mãe que não trouxe oportunidade, eu sou assim porque meu pai fez isso comigo, porque o patrão foi assim. E se tira o olhar, o holofote de si para jogar a culpa nos outros. Não que a gente negue os problemas da vida, as dores, aquilo que aconteceu, não. A empatia, a gente se solidariza, a gente tem amor e misericórdia por aqueles que sofrem. Mas você não pode ficar na posição de vítima a vida inteira. Se você é um adulto hoje, por exemplo, algo que aconteceu na infância, se passou lá numa época que você não tinha ferramentas para se defender, tudo bem. Mas agora você é um adulto. Agora você tomou conhecimento da verdade. Você não pode mais ficar se desculpando, se justificando em algo que você pode resolver. Talvez nós tenhamos aí do outro lado gente que é extremamente grosseira e joga a culpa no governo, joga a culpa no salário que é baixo, na empresa que trabalha, joga a culpa na família que foi criada, joga a culpa em todo mundo, mas não conseguiu olhar que a fonte da grosseria está aqui, está dentro, não está do lado de fora. A sua grosseria mora dentro de você. E ainda que tudo à sua volta fosse perfeito, ainda que você nem precisasse trabalhar, que você tivesse muito dinheiro, ainda que essa grosseria sair para fora. Há quem tenha o dito síndrome de Gabriela. A senhora deve saber melhor do que eu, não é? Porque era de uma novela do Brasil, não é? Eu nasci assim, eu sempre fui assim. E vou morrer assim. E vou morrer assim. E isso não a deixa mudar. As Gabrielas e os Gabrielos. Também. Tem muito. Gabrielos, exato. Tem. E lá está. E não consegue perceber que é assim. E é isso que tem que estar dentro de nós todos os dias. Todos os dias nós temos que olhar para a nossa vida e perceber quem nós somos. Porque quando isso acontece, quando eu olho para a minha vida e eu percebo quem sou, eis que surge a oportunidade de mudar. Porque, lá está, eu vejo, se eu consigo ver o problema, se eu consigo ver aquilo que eu tenho para corrigir, e Deus, quando Ele vê isso da nossa parte, quando Ele vê esse reconhecimento, essa disposição para mudar, Ele faz eu queria assobiar aquilo e não consegui. Eu acho isso, né? Haja luz que todos os dias acontece na nossa consciência. Tão bom quando isso acontece. Então, que haja luz para você em casa com respeito aos seus problemas.
Talvez você pense assim, eu vou para a corrente da família, eu vou orar, eu vou fazer um voto, uma corrente, tudo vai se resolver. Seria muito bom se a oração resolvesse tudo. A oração resolve muita coisa, mas Deus não faz a nossa parte, Ele não faz aquilo que nós precisamos fazer. E esse olhar para dentro e esse despertar do nosso entendimento, da nossa consciência, é uma parte nossa. Somos nós que temos que ter esse desejo, somos nós que temos que nos posicionar, né? Ainda hoje eu pensava sobre Abel e Caim, que é algo que nós já conhecemos, não é? A história deles, mas é tão real e tão atual, porque Caim, ele teve o poder de escolher e Deus fê-lo olhar para ele, falou na sua consciência. Caim, por que andas irado? Não é? O pecado, eis que o pecado jaz à porta, é mais ou menos assim, mas cumpre a ti dominar. Então, cumpre a mim dominar esses ímpetos das nossas próprias vontades, daquilo que eu quero fazer, que eu desejo, eu quero ter razão, eu quero estar na frente, ou então aquele de deixem-me sozinha, porque eu não quero que ninguém toque na minha privacidade, eu quero estar mesmo só, fecha-se, e isso gera outros problemas. A pessoa não avança, e mesmo que a idade adentre, o que é que acontece quando a pessoa, ela se fecha? Ela não parou ali, mas quando ela abre o seu horizonte, quando ela vê além daquilo que está a acontecer na sua vida, das circunstâncias, nós sabemos, como nós já falámos aqui, a senhora já falou, aconteceu, problemas acontecem, mas o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver que tudo é uma oportunidade de aprendizagem. Eu tenho que agarrar e aprender. E lá vem também um poema que eu gosto muito, que diz: pedras, todas elas, eu quero-as todas para um dia construir um castelo. Não é? Mais ou menos assim. Esse, né? Mas é isso. Mas isso faz sentido. Porque é isso que Deus nos ensina, a construir a nossa vida sobre a rocha. É fácil? Não é fácil. Ninguém disse que é fácil, nós estamos aqui a dizer que é fácil. Mas é possível, com a fé é possível. Então, tenha Deus como seu aliado para essa construção de um novo eu, para a limpeza dessa consciência, para se tornar cada vez mais consciente da sua vida, das suas falhas, dos seus erros, porque não tem como você corrigir aquilo que você não enxerga, aquilo que você trata como algo que já está bom. Não tem como haver uma evolução, um crescimento nessa área. Então, o que você evita ver? Então, vamos terminar aqui, Luísa, com algumas reflexões. Né? Então, a minha primeira pergunta para você é esta. O que você tem evitado enxergar a respeito de si mesmo? E em que área da vida você se coloca como vítima? Né? Você se coloca como a boazinha e os outros são todos mazinhos, são carrascos. Né? E aproveitar e escrever, porque faz tão bem quando nós escrevemos, não é? Pegar num papelinho, uma caneta, escolha um lugar que gosta, reconfortante da sua casa e escreva no papel. É muito bom escrever, está provado, não é? Que para o cérebro é ótimo. Sim, faz muito bem, muito bem. E a conversar, que a gente se entende, não é? E a conversa aqui foi boa. Colocamos alguns pontos nos is. Exato. Alguns pingos nos is. A portuguesa e a brasileira, estão a brincar. Mas é isso mesmo. Então voltamos para a próxima com mais uma conversa pertinente. E estejam prontos aí, porque as nossas conversas aqui vão ser sempre profundas, viu? A gente vai sair do raso, porque de raso aí, olha, você quer nadar na piscininha de criança de 2 anos? Então não venha para conversar, que a gente se entende. Tchau, tchau. Tchau.